Olá pessoas, este aqui é mais um outro vídeo meu na internet. Eu sei que eu prometi que o meu próximo vídeo ia ser sobre o Código Florestal, tá gente? Mas é que pra variar as coisas vão acontecendo e eu não posso perder o timing de certas coisas. Que faleceu no dia 15 de dezembro de 2011, agora, o jornalista e escritor britânico Christopher Hitchens. Quem conhece ele, quem já ouviu falar do Christopher Hitchens, lembra dele mais pelos debates que ele teve com um monte de cristãos pelo mundo aí, em que ele arreganhava o ateísmo dele de uma forma ácida, seca, crua, sem eufemismo, sem meias palavras. Para as pessoas que são menos acostumadas com debates, né, ainda mais debates desse calibre, parecia até que o Christopher Hitchens estava sendo meio grosseiro, né? Mas olha que interessante, isso só acontece com quem não sabe discernir o que são argumentos das pessoas que estão argumentando. O Christopher atacava argumentos. Ele atacava os argumentos dos religiosos de forma tão contundente e desprovida de falsos moralismos que às vezes o interlocutor com quem ele estava debatendo se sentia acuado ou ofendido, ou os dois. Mas se você for prestar atenção, e há vários debates deles na internet disponíveis no YouTube, poucos estão legendados, mas alguns estão legendados, eu coloquei alguns links aqui embaixo, você vai ver que ele atacava as ideias de maneira magistral. Os religiosos costumam se sentir ofendidos quando as suas ideias religiosas são atacadas, porque elas se constituem num arcabouço tão sólido em suas vidas, que qualquer ataque a essas ideias parece ofensivo. Em ciência, quanto mais atacada uma ideia, e quanto mais ela sobrevive a esses ataques, mais forte ela se torna. Infelizmente, a religião não pode funcionar dessa forma, porque ataques diretos às ideias religiosas geralmente trazem dúvidas com relação a essas crenças. E essas dúvidas e incertezas, elas não podem ser suscitadas na religião, elas não podem ser fomentadas numa religião. Senão a religião fica completamente inútil. As pessoas religiosas, né, as pessoas que buscam uma religião, elas querem certezas, elas não querem mais dúvidas. Por isso que o Hitchens era uma pessoa tão fantástica, porque ele atacava ideias religiosas com fatos, com dados históricos, com uma clareza tão grande que era difícil pessoas religiosas que ouviam esses argumentos, ainda que com raiva dele, não parassem para pensar pelo menos um instante naquilo que ele estava falando, ainda que fosse só para tentar achar uma resposta à altura das dele, mas pelo menos ele obrigava as pessoas a parar para pensar naquilo. Ele ficou conhecido como um feroz debatedor de ideias religiosas, né, especialmente defendendo o ateísmo dele, depois que ele lançou o livro ateísta Deus Não É Grande, ou Como a Religião Envenena Tudo. É esse livro aqui, tá? É um livro que vale muito a pena ler. E esse livro ele foi lançado junto com uma outra leva de livros ateístas no ano de 2006, na gringa, né? E 2007, aqui no Brasil, traduzidos, né? Que foi com o God Delusion, né? O Deus no Delírio, do Dawkins, né? Quebrando o Encanto, a Religião como um Processo Natural, do Daniel Dennett, e o Carta a uma Nação Cristã, do Sam Harris. Esses livros saíram todos no mesmo ano, mas eu acredito que tenha sido por uma questão de coincidência mesmo, não foi nada planejado. E o sucesso dessa fatia não usual do mercado, né, foi tão grande, né, que eles ficaram conhecidos como os The Four Horsemen, né, os quatro cavaleiros da racionalidade, ou do ateísmo, enfim. Uma clara alusão aos quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu vou deixar um link pro debate deles, legendado aqui embaixo também, legendado em português, legal. Bom, desses 4 livros, eu só não li o livro do Dennett, né, o Quebrando o Encanto, né, e eu admito essa minha falha terrível, eu vou ler esse livro assim que puder. Mas, portanto, dos outros 3 livros que eu li, o do Hitchens é o melhor disparado. Disparado. O do Sam Harris poderia ser o melhor também, porque ele é curto, conciso, claro, pontual. O do Sam Harris é fininho, assim, é fácil de ler, né? O Carta a uma Nação Cristã. Mas ele fala de uma realidade muito específica. Ele fala dos Estados Unidos num determinado momento histórico, só. Então, ainda que essa ideia dos Estados Unidos afete o mundo inteiro, né? Ele é muito pontual. O livro do Dawkins é bom, mas dá a impressão em algumas partes do livro do Deus no Delírio que ele escreveu aquilo na pressa, ele escreveu aquilo correndo. Soa meio pueril às vezes, até alguns argumentos dele. Parece que ele esqueceu de revisar algumas coisas, né? Tanto é que ele recebeu críticas bem fundamentadas sobre o livro dele, e inclusive falando de alguns argumentos que o Dawkins não devia ter usado, ou deveria ter revisado antes de usar, né? Mas isso daí é papo para outro vídeo. Já o Deus Não É Grande, do Hitchens, não. Esse é bom. É um livro abrangente, é um compêndio de textos feitos com cuidado, em que o Hitchens defende o ateísmo dele apenas em 2 capítulos. E eu me arriscaria a dizer que esses 2 capítulos são os menos relevantes do livro. Os capítulos mais legais do livro são aqueles em que ele ataca as religiões. Ele não defende o ateísmo. Veja que são coisas bem diferentes. Uma coisa é você defender o ateísmo, outra coisa é você atacar religiões. A parte do livro em que ele ataca as religiões é muito boa. Porque ele diz que as religiões são um forte mecanismo de geração de guerras e de governos totalitários. E com que propriedade ele fala isso? Com a propriedade de quem foi jornalista correspondente de guerra por anos. Primeiro para um jornal socialista e depois falando mal do socialismo, né? Assim, quando ele teve a oportunidade de ver o que o socialismo gerou
no mundo, né, com os regimes totalitários, né. Inclusive ele comenta sobre a viagem dele à Coreia do Norte, né, sobre como que ele sentiu a realidade da Coreia do Norte, né, criticando o Kim Jong-il, né, o ditador lá, que curiosamente morreu na mesma semana que ele, né, bateu as botas na mesma semana. Ele inclusive sempre foi conhecido como jornalista político, que criticava governantes, regimes autoritários ou não, né, sempre com uma língua afiada e sempre sem meias palavras. Ele detestava e repudiava qualquer sistema autoritário ou totalitário. E, inclusive, ele foi um dos defensores da invasão do Iraque nos Estados Unidos, não pelos motivos que os Estados Unidos tiveram mesmo para invadir o Iraque, mas porque isso ia ser o final de um totalitarismo nojento e asqueroso que era do Saddam Hussein, né, que foi um genocida com os curdos, por exemplo, que são uma minoria que não tem direito a um país ainda, né. Enfim, eu discordo totalmente do Hitchens nesse aspecto, né, da invasão do Iraque, mas ele defendia os argumentos dele muito melhor do que eu ou qualquer outra pessoa poderia atacar. Mas é por isso que ele acabou enveredando para esse lado das religiões, porque ele atacava as políticas, ele atacava os governos, os regimes, né, aquilo que era feito no mundo através da política internacional. Ele acabou esbarrando na religião. Então ele sempre atacou a religião de forma política e de forma primorosa. Uma das partes mais legais desse livro aqui, né, que é a das partes que eu mais gosto, é quando um radialista pergunta pra ele, né, ele fala assim, pô, mas imagina que você tá numa cidade à noite, né, e sozinho na rua, e você vê um grupo de pessoas se aproximando de você. Você não ficaria mais tranquilo sabendo que são pessoas religiosas, vindo de algum culto, alguma coisa assim, e não bandidos, ou sei lá, assaltantes ou algo assim? Aí o Hitchens respondeu, ó, apenas pra ficar na letra B, eu já passei por essa experiência em Belfast, Beirute, Bombaim, Belgrado, Bagdá e Belém. Não Belém do Pará, né? Belém lá da Palestina. E em todos os casos eu digo não com convicção. Eu me senti extremamente ameaçado quando eu descobri que eram pessoas religiosas vindo na minha direção. Então é muito legal, porque aí depois ele explica cada uma dessas cidades, por que isso, né? Ele dá um compêndio histórico sobre como que são as coisas por lá, né? Então é interessante. O livro dele mostra a religião não como uma responsável única, mas como uma grande auxiliadora no processo de destruição de vidas, de países, de culturas e etc. Como diz o subtítulo do livro, a religião envenena tudo que ela encosta. E ele demonstra isso contando as experiências dele em vários países em que ele foi correspondente. E aqui daqueles lugares provavelmente nenhum de nós aqui, nem eu, nem quem está ouvindo o vídeo aqui, quis ir. E das quais é muito mais fácil falar sentado numa cadeira no meio do quarto, né? Como eu, por exemplo. Ele abrigou perseguidos religiosos, né, como Salman Rushdie, né, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas é o cara que escreveu os versos satânicos, né, foi perseguido por anos, né, ele abrigou na casa dele, esse cara, por um tempo. E aliás, ele mandou uma carta dizendo que ele ficou arrasado com a morte do Hitchens, né, mas ele também tentou dialogar com vários sacerdotes, né, desde mulás até gurus, desde padres até pastores, sempre defendendo um mundo justo, um mundo livre, em que as pessoas tenham livre escolha, sem que governos ou mesmo outras pessoas influentes interfiram. Ele apontou com primazia alguns vícios da nossa sociedade, como por exemplo de defender de que certas pessoas são santas. Com conhecimento de causa de quem atuou em Calcutá por anos, o Hitchens criticou afiadamente Madre Teresa de Calcutá em muitas de suas atitudes, o que o mundo em geral tende a esquecer, ou porque não sabe, ou porque simplesmente ela era boa demais para fazer algo ruim ou algo egoísta. Isso não existe. E o Hitchens mostrava isso com tanta clareza que ele foi até chamado pelo Vaticano para dar o depoimento contra a canonização da Madre Teresa. E sim, né, esses processos de canonização no Vaticano sempre tem que ter um lado apontando uma evidência contra, né, de por que não são milagres, né. Não adiantou nada, ela foi canonizada mesmo assim, né. Mas pelo menos foi legal do pessoal do Vaticano ter chamado ele. Tem um livro dele só falando da Madre Teresa, que pelo que eu vi, infelizmente não existe em português, né. O nome do livro é The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice. Né? Ou seja, a posição do missionário, né? Madre Teresa na teoria e na prática, né? Em que ele tenta mostrar que era bem diferente o que ela fazia na prática e o que ela fazia em teoria. O Hitchens, nos últimos anos, ele escrevia para Vanity Fair, que é uma revista de fofoca, cheia de futilidade, mais ou menos que nem a Caras aqui, né? Mas pelo menos tinha alguma coisa de boa, né? Que era a coluna dele. Né? O Hitchens fumava e bebia muito, e de acordo com os amigos dele, né, eram os momentos mais criativos e mais fascinantes de estar com ele. Era que ele, que era bem chegado numa boa prosa, abarrotava qualquer pessoa de fatos, de conhecimentos, de livros, e fazia você entrar num turbilhão de ideias para ficar pensando vários dias, né? E diz que esse era o grande talento do Hitchens. Ele era fanático pelo George Orwell, né, que também tinha as mesmas características dele, né, um jornalista também no começo do século XX, e ele morreu de câncer de esôfago porque fumava muito. Causa, consequência. Ele descobriu o câncer em 2010, né, quando ele lançou a biografia dele, a autobiografia dele, né, que chama
Hit 22, né? Eu ainda não li, mas tem em português, eu tô louco pra ler. Ele sabia que a doença dele tinha sido gerada pelo estilo de vida dele, né? Matou o pai dele também do mesmo jeito. Ele sabia que o tipo de câncer que ele tinha uma probabilidade muito baixa de cura, né? Então ele sabia que provavelmente ele ia morrer em breve. Você vê aí que ele durou nem 2 anos, né? Depois que ele descobriu a doença. E ele até comenta, pra ninguém acreditar naquelas histórias de conversões no leito de morte e tal, não sei o que. Eu vou deixar aqui um link de uma entrevista, infelizmente sem legenda, mas em que ele fala isso pra um jornalista. Você poderia até discordar do Christopher Hitchens, né? Aliás, é bem provável que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo discordasse dele em um ou provavelmente em muitos pontos da fala dele. Mas a eloquência com que ele debatia, a abertura dele para diálogo, a incrível facilidade com que ele discutia ideia e como ele sintetizava temas políticos e históricos complexos, a ferocidade com que ele criticava ideias preconcebidas e sem provas ou sem suporte óbvio, era admirável por todos. Aparentemente, eu destaco isso em alguns links aqui embaixo, nem os adversários intelectuais dele, né, ficaram felizes com a morte dele, né? Na verdade, todo mundo lamentou a morte dele. Com o fim do Christopher Hitchens, né, é uma pena constatar isso, mas o mundo fica mais burro. E isso é ruim em qualquer aspecto. Vejam os links que eu vou deixar aqui embaixo. Vale a pena saber um pouquinho mais sobre ele e entender por que ele vai fazer falta no mundo de hoje. Seja pela teimosia dele, pela maneira dele criticar as pessoas, como é importante a gente ter pessoas como ele no mundo que a gente tem hoje. Valeu, Rich, né? E, sei lá, fica aqui. Eu não podia deixar de fazer um comentário, pelo menos, pela morte dele, porque vai fazer falta. Falou, esse foi o meu recado, um abraço.